Olá! Feliz ano novo a todos, todas. É muita alegria estar aqui de volta com vocês em mais uma live. Tava sentindo saudade de estar aqui e hoje vamos falar de um tema muito importante. Eu e a Paty, vou esperar ela chegar. Enquanto isso, eu vou dando as boas-vindas para vocês. Que esse ano seja mais leve, que seja mais doce, mais alegre, que a gente possa se abraçar em algum momento e festejar a saúde, festejar o amor, festejar poder estar perto daqueles que amamos. A Paty já chegou aqui, então eu vou colocá-la nessa live, falando sobre um olhar amoroso para nossa imperfeição. Olá, Paty! Olá, Gi! Olá a todos que estão chegando. Tão bom estar aqui, né, Paty? Nossa, como é bom! Como é bom estar aqui, né, com vocês. Tava Vou com escrever saudade. aqui o título que eu esqueci. Peraí. Olhar amoroso para a nossa imperfeição. Porque aí quem vai chegando já sabe qual que é o título. Agora deixa eu ver como é que eu fixo. Até isso já esqueci aqui. Acho que você segura um pouquinho. Já foi, já Já foi. foi? Você me vê bem, Gi? Bom, Vocês me veem bem? Parece que tá escuro, tá bem? eu te vejo bem. Tem um lado mais claro que o outro. Mas isso já é até bom para a gente introduzir, né? Que nós temos a sombra e a luz, todos nós, né? Seguimos então assim. Seguimos assim. Pois é, gente. Então, eu queria explicar para quem está chegando que eu e a Paty, a gente queria retomar as lives e aí a gente começou um papo sobre tudo o que está acontecendo nesse momento, né, no mundo, seja no Brasil, seja fora, e o quanto que isso traz, pelo menos para mim, um certo desânimo em alguns momentos, uma tristeza em outros, e o quanto que o olhar sistêmico ajuda nisso, mas o quanto que é importante também dizer que todos nós, independente do que nós fazemos, o que nós ensinamos, o que quer que seja que nós acreditamos, nós temos esses altos e baixos, né? E como é importante acolher isso também, né, Paty? E aí surgiu o Sim. tema, se você quiser também explicar um pouquinho. Sim, eu acho que a gente faz um trabalho e traz um trabalho, né, Gi, com muita naturalidade, com aquilo que a gente está vivenciando, né? E o dia que nós conversamos, existia ali naquela presença um sentimento de, nossa, nós estamos dando os primeiros passos deste ano, de 2022, que a gente trazia uma esperança tão grande de se reunir com as pessoas, de estar com as pessoas, de novo abraçar as pessoas, né? Nós temos o nosso projeto, no plano do nosso projeto juntas, e de repente, em questões assim de movimentos de dias, a gente olhou para o cenário e sentiu, não é bem assim, né? Nós Não é? estamos com aquele sentimento de talvez dando alguns passos para trás, né? Sim. E aí nessa conversa a gente falou, nossa, acho que isso não acontece só com a gente. Acho que tá mais pessoas, né? É um sistema todo integrado, interligado, que eu sinto que também está vivendo esse momento, né? Acho que é um Sim, pouquinho assim. e a gente falar um pouco, né, da frustração, porque a gente estava tão empolgado em fazer dia 5 de fevereiro, ia ser o nosso encontro em São Paulo, a gente adiou para o dia 2 de abril, em função, né, da nova onda da pandemia e de tudo que está acontecendo. E aí, da frustração que isso traz, da tristeza que traz também de olhar ao redor e ver tantas pessoas doentes e tantas tragédias também naturais acontecendo. Então, vocês poderiam perguntar, bom, mas e o sim para a vida, né? E o dizer sim para tudo e acreditar e confiar é fundamental. Mas é importante também dizer sim para a nossa frustração, para a nossa tristeza,
para o nosso desânimo, porque nós não somos pessoas perfeitas ou programadas para não sentirmos mais essas questões. Claro que vamos sentir. Só que agora, com a consciência e o olhar sistêmico, nós podemos dizer, ok, eu posso sentir isso, mas eu tenho a consciência do que eu estou sentindo, eu tenho a consciência de como isso está me afetando. Então, eu acho que no fundo o que eu queria dizer é que a gente estudar, a gente olhar para o autoconhecimento, a gente ir dando passos nesse sentido, não quer dizer que a gente vai encontrar cada vez mais um plano feliz, alegre e tranquilo e não vai sentir tudo isso. A gente vai sim, claro, sentir tudo isso. E às vezes a gente vai ficar chateada por estar sentindo isso. A gente vai se cobrar internamente por dizer um sim sorridente. Mas o máximo que a gente vai conseguir dar é um sim meio amarelo. E tá tudo bem, porque ele também faz parte, né, Paty? Sim, sim, é verdade, ele faz parte. Eu costumo pensar o quanto de tempo que eu dou para esse sim amarelo, porque ele é fundamental, né? Eu acho que até numa questão, né, de que nós somos seres imperfeitos, de que nós somos seres humanos. Então, nós trazemos aqui para as pessoas um pouquinho daquilo que a gente aprende, um pouquinho daquilo que a gente vive, mas a gente está testando na vida real, inclusive, né? E isso acontece com todos nós. Então, quando a gente tem essa consciência de que tá tudo bem desanimar, de que tá tudo bem não dar tudo certo, o certo que a gente tem a expectativa de ter, isso faz parte e isso nos coloca numa leveza. Mesmo que numa tristeza, é até meio contraditório, mas o que eu percebi esses dias é, mesmo triste por não talvez atender uma expectativa ou conseguir realizar uma expectativa, mas leve por entender que isso faz parte e por aceitar isto. Exato. Acho Eu acho que é isso. Então, o sim tá nessa aceitação de entender que, ok, o melhor não era o que eu imaginava, porque a gente sabe, né? O budismo diz que a fonte de toda a tristeza, a dor, são as frustrações. E a gente tenta não criá-las, mas nós acabamos criando. Então, dando esse exemplo, o curso, a gente cria uma expectativa. A gente, bem, vamos ter tal data, vamos fazer assim, e começa a se planejar, trabalhar em função disso. E seja qualquer outro exemplo que vocês tenham em mente, que agora, nesse momento, teve que ser adiado mais uma vez. Mas a tristeza, como a Paty disse, ela pode ser leve se internamente eu disser, ok, eu aceito. Eu estou triste, eu estou desanimada, eu estou, às vezes, angustiada, mas eu digo sim, porque eu sei que a vida vai trazer o que é certo para mim. Então, isso traz um conforto tão grande. Quando eu comparo, né, na minha vida pré-olhar sistêmico, porque lá só tinha a angústia, a tristeza, o desânimo, a falta de esperança num momento como o atual, né? E agora existe também a tristeza, o desânimo, a angústia, às vezes uma dor até pode ser sistêmica, porque quem pode me garantir de que um antepassado também não experimentou a mesma coisa em sensações e situações assim? Então, ainda que seja meu ou que seja emprestado do meu sistema, é real, é como eu sinto, e tudo aquilo que eu sinto para mim se torna real, né? Então, qual a diferença? É isso que a Paty trouxe, é essa aceitação da situação. Então, ao invés de me debater e ficar com raiva de mim mesma por estar assim, eu relaxo, eu eu respiro, solto. eu solto, tá Sim. bem. Quem nesse momento está feliz, esfuziante, plenamente? É difícil achar alguém nesse momento que esteja, né? Todos nós queremos poder
ter uma liberdade que hoje nós não temos, porque é uma restrição de liberdade. É uma restrição de liberdade em função da nossa consciência, mas ainda assim é. Então, todos nós, de alguma forma, temos isso aí pesando ali no nosso coração, apertando, né? Porque nós, de alguma forma, no fim do ano passado, achamos que já estávamos mais próximos do fim desse cerceamento de liberdade. Mas faz parte. Aceitar dói menos, né? Acolher essa sensação de desânimo dói menos. E ficar ali, nutrindo ela. Porque quando a gente também está nesse momento, gente, assim, quando a gente está num sentimento que não é tão positivo, tão legal, ele traz uma força tão grande desse mergulho e de compreensões internas, às vezes muito maior do que um momento muito feliz. Sim. Porque nos obriga a parar, né, Paty? Nos obriga Sim. a tentar entender como a gente funciona. A olhar né? para aquilo, né? A olhar para aquilo. Então, a dor, ela é um veículo muito importante de crescimento. Muito importante desse mergulho do autoconhecimento. Mas ela é diferente do sofrimento. Sim. Eu posso sentir a dor ou eu posso ficar sofrendo com ela. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui. Ao invés de sofrer, acolher tudo isso, frustração, desânimo, tristeza, tudo que esse Angústia. momento traz, angústia, mas de uma forma leve, como a Paty trouxe, não como um sofrimento. Porque se eu entro na vibe do sofrimento, e aqui eu posso exemplificar, né? Quando uma pessoa, por exemplo, pública, falece, né? E a gente começa a assistir todos os programas falando sobre aquilo, e a gente liga a televisão o dia inteiro e tá ali naquilo, a gente entra tão profundamente naquela dor que às vezes é mais forte do que quando a gente perdeu alguém muito próximo, porque a gente está revivendo aquilo, entrando naquela vibração, né, Paty? Sim. E passa a ser como se eu estivesse vivendo aquilo, né? Mesmo que distante fisicamente, mas eu estou dentro daquilo, né? Sim. E se a gente não tem essa consciência de que eu sinto a dor, ela é natural, ela é normal, ela faz parte, mas eu não vou ficar retroalimentando as sensações, as emoções, os sentimentos que ela me traz a todo momento, eu entro neste, é como se eu entrasse nesse buraco, né? E eu vou ficando mais profundo nisso. Sim. Então, eu acho que esta consciência ela é fundamental para viver o que precisa ser vivido, né, Gi? A gente fala o que é essencial ser vivido. Acho que talvez Sim. isso, né? Eu acho que a gente pode colocar também de uma outra forma, assim, a dor é inevitável. Todos nós vamos senti-la. Às Sim. vezes várias dores, às vezes por um tempo grande. O sofrimento é uma escolha. Então, eu posso sentir a dor, mas a escolha de sofrer com ela e de ficar nela, de remoer desse jeito, nessa vibração, é minha. Mas também quero trazer aqui uma questão. Às vezes a gente precisa um pouquinho desse sofrimento. Às vezes a gente nem consegue evitar. A gente cai de cabeça nele. E tá tudo bem sentir ele por um pouquinho. Mas eu preciso, no momento em que eu tô nesse sentimento, nesse sofrimento, me lembrar e falar: opa, tá na hora de sair dele, já deu. Eu não vou ficar nele, porque se eu fico nele, eu perpetuo esse tipo de padrão e eu me torno uma vítima da vida. E aí eu não Exato. consigo sair mais de nada, nada que eu preciso sair, né, Paty? Sim. É porque aí a gente começa a perder o nosso poder de escolha. Sim. A consciência desse poder de escolha, né? Ok, tá sofrido? Sim, tá sofrido. Tá doloroso? Sim, tá doloroso, mas eu tenho alternativas, eu tenho possibilidades, eu tenho horizontes. Por maior que seja a dor e o sofrimento, tudo passa. Então, Tudo. para essa passagem me levar para o mais, para algo que vai ter um significado, porque uma outra coisa, né, Gi? Às vezes a gente sofre, sente dor
E eu acho que a coisa mais triste é não aquilo não ter tido um significado para me levar para algo melhor, né? Sim. Então, eu acho que esse movimento. Sim, eu pensava sobre isso esses dias quando eu refletia sobre a pandemia, né? Eu acredito que a pandemia, de alguma forma, ainda que em menor escala, transformou a todos. Eu acho que de forma direta, de forma indireta, em maior ou menor alcance, transformou. Porque nós vivemos muitas coisas diferentes do que nós podíamos sequer imaginar. Eu ainda, quando ando na rua e vejo todos de máscara, eu digo, nossa, eu jamais poderia imaginar. Nem assim, eu via filmes de ficção e nunca poderia imaginar que um dia eu estaria vivendo, né, como uma cena dessas. Mas nós podemos sim ampliar esse aprendizado. E não é através de cursos, de lives, de matérias de jornais e ver o que as pessoas acharam sobre a pandemia. Isso é muito mais uma reflexão interna nossa. E esses dias eu estava fazendo, num momento desses de muito desânimo, eu tinha lido, eu não sei se sobre o desabamento em Minas Gerais, da lancha, enfim, eu não lembro qual notícia eu tinha lido e aquilo mexeu tanto comigo e me deixou triste por um momento. E aí eu comecei a refletir mesmo, né? Sobre tudo dessa pandemia. E eu acho que quanto mais a gente tira momentos, quando eles vierem, especialmente quando a gente está em momentos assim mais de angústia, e a gente reflete tudo o que a gente aprendeu, né? Especialmente sobre a bênção que é ter saúde, né? Para mim, essa foi a reflexão daquele dia. Eu falava, nossa, eu acho que eu preciso todo dia. Eu sempre tive esse hábito de agradecer muito, mas eu acho que pela saúde a gente tem que agradecer cada hora do dia que a gente lembrar, porque Cada respiração. cada respiração, né? Cada pulmão que se enche, né? Porque Sim, é isso, né? E também o quanto que é bom abraçar alguém que a gente ama, o quanto que é bom estar junto, por mais difícil que seja de vez em quando, porque vem os conflitos e vem às vezes discussões e às vezes vem os momentos, né, complicados, mas o quanto que essa pandemia mostrou que nós somos um todo, nós somos seres coletivos, nós somos uma união, nós não somos seres solitários, nós precisamos desse calor, a gente precisa dessa troca e também física. Então, eu sinto, como você trouxe, né, fazendo paralelo, que você disse que às vezes é triste quando a gente tem uma dor muito grande e não consegue aprender o que ela veio ensinar. Então, eu queria trazer também esse alerta para que todos nós possamos, na hora que a gente quiser, refletir ainda um pouco mais sobre a pandemia e todos os ensinamentos que a gente pode tirar, sugar, absorver de tudo isso. Porque quanto mais ensinamentos a gente tirar e a gente realmente internalizar, mais sentido e menos sofrimento a gente tem por tudo que aconteceu, né? Claro que a dor vai existir, mas aí a gente consegue transformá-la numa dor mais leve, como a Paty trouxe. sim. E quando a gente fala, né, de transformações com a pandemia, porque eu acredito que todos, sem exceção, mesmo que inconsciente, tiveram transformações com a pandemia. Porque tá no coletivo, o que tá aí. Então todos nós somos afetados de uma forma ou de outra. Alguns foram afetados de uma forma que conscientemente entendem como positivo, outros entendem como conscientemente negativo e talvez não é tão negativo. É porque por detrás disso tem um propósito, tem uma razão que daqui a pouco a gente fica sabendo. E eu tô contando isso aqui porque eu consegui falar com várias pessoas esse ano que a pandemia trouxe a possibilidade de repensar saúde, repensar a vida profissional, repensar o significado daquilo que fazia, repensar se realmente o financeiro que naquele momento ela estava ali recebendo era o mais importante,
com relação a outros fatores da vida. Então, em ter uma vida mais simples e mais completa, alinhada com o seu propósito, alinhada com, congruente com seus valores. E eu continuo achando isso, que essa retomada nesse momento, ela ainda tem uma razão por detrás, porque ela sim trouxe mais benefícios, eu acho, nesse sentido, do que falta deles. Então eu fiquei tão feliz com alguns. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo que passou pelo Covid recentemente e me conectou muito. Eu tô aqui toda arrepiada, porque ela falava da presença, que no momento em que ela estava lutando pela vida, o que valia era a respiração que ela conseguia fazer. Então, cada respiração que ela fazia naquele momento era aquilo, era o que ela tinha. Então, nada mais do que aquilo era importante. Então, se a gente leva isso para a consciência de olhar para a nossa vida e por mais desafiadora que ela esteja hoje, o que de bom eu tiro disso para agradecer, né? Então eu fiquei muito tocada com essa pessoa quando me disse isso, porque de novo, Gi, a gente vem para a presença. O quanto a presença, né, a plenitude do nosso ser no aqui e no agora, ainda que em momentos tão desafiadores, ela nos mostra o caminho. Ó, esteja aqui porque aqui está a resposta para esse momento. Mesmo que você não entenda, não necessariamente a gente vai entender, mas esteja vivendo aquilo de corpo e alma, porque tem respostas ali. Sim, e eu fico aqui, né? Estava aqui refletindo enquanto você falava, o quanto que também esses tempos que estamos vivendo colocam em perspectiva, né, esse conceito de perfeição, esse conceito né, do medo de se expor, de ser vulnerável, de viver a sua própria verdade, de estar em paz no seu templo, né? E eu acho que isso é algo que todos nós devemos pensar ou perguntar, né? Se eu fosse uma dessas pessoas, né, que hoje fosse embora, partisse por causa dessa pandemia, né? Quanto que eu fui livre para viver a minha verdade, a minha essência? O quanto que os outros me demandavam uma perfeição, ou o quanto que eu mesma me demandava essa perfeição? O quanto que eu tive medo, vergonha, culpa de me despedir de crenças limitantes, de me despedir de padrões familiares e viver o que é certo para mim. Eu acho que toda essa reflexão, né, que circunda, que ronda a morte, a doença, ela precisa ser feita, né? No sentido que você trouxe, da dor que traz ensinamento. Então, quantos de nós ainda estão presos, né, por essas amarras? Algumas são amarras sistêmicas, são fidelidades aos nossos ancestrais, são lealdades, mas algumas são autoimpostas e são mais fáceis de ser olhadas, né, de serem vistas. E às vezes pequenos passos, pequenos, né, de dizer, de se perguntar o que pior vai acontecer, o que de pior vai acontecer se eu expor isso que é meu, essa fraqueza que eu julgo fraqueza, que às vezes não é uma fraqueza, é uma fortaleza para os outros, o que de pior vai acontecer se eu escolher esse caminho que o meu coração pede há tanto tempo, né? E daí se todo mundo achar... Esses dias, a consteladora querida, Dea Felício, colocou: você não precisa gostar de mim, um post que ela fez, eu adorei. Porque a gente passa uma vida buscando a estrelinha, o coraçãozinho, a aprovação, e o quanto que a gente precisa viver aquilo que o nosso coração pede e deixar que os outros
a crítica, o julgamento deles, né? Mas muitas vezes, Paty, eu sinto no atendimento, quando nas constelações, né? Que a pessoa que diz bem, mas é porque os outros me criticam, é porque o julgamento é assim, 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 você percebe que quem mais se critica, quem mais se julga é a própria pessoa, né? Com certeza. E é Quando a importante a pessoa é gente muito crítica, né, acolher Gi? isso. Sim, Sim, acolher. sim. Acolher e acolher completamente isso num primeiro momento, para depois, se você escolher fazer diferente, você ter força para trabalhar. Porque o que eu percebo, eu já fui uma pessoa muito crítica. E a crítica começava comigo, sempre comigo, né? Para fazer alguma coisa, para entregar alguma coisa, para decidir alguma coisa. E se não tivesse assim, no meu olhar de perfeição, e olha que maluco, porque o olhar da perfeição é seu, não é do outro, né? É. Ninguém tá olhando para o que se você tá fazendo aquilo tá perfeito ou não tá perfeito. Só que aí eu comecei a perceber que estava afetando essa crítica, essa autocrítica, ela afetava a mim em primeiro lugar, mas ela afetava as pessoas que conviviam comigo, né? E aí aquilo vai tornando quando você começou, hoje você falou sobre relacionamento, vai tornando esses relacionamentos extremamente desafiadores. Porque a crítica chega num ponto que fica quase impossível algumas convivências, né? Nada tá bom, nada tá. A gente sempre vai subindo a barra, né? E por quê? Porque assim, a gente tá se comparando a quê, a quem, né? Então, eu comecei a olhar e para mim e entender que se eu continuasse assim, a minha vida não seria a vida que eu gostaria de ter para mim. Então, para o seu ponto, naquele momento eu escolhi, eu quero ser feliz. A decisão foi essa, porque eu sentia que essa crítica tão forte, ela não me deixava ser feliz. Porque eu estava sempre em busca de mais do que aquilo que eu dava conta de ter ou de fazer naquele momento. Sim. É exatamente isso, né? Eu quero estar certo ou eu quero estar feliz? Eu quero ser perfeito ou eu quero ser feliz? É uma escolha. A gente pensa que não é uma escolha, a gente joga para o outro como se o outro que estivesse exigindo. Às vezes é verdade, mas na grande maioria das vezes somos nós. E aí eu queria também deixar claro uma coisa: se eu percebo que sou eu essa grande carrasca, eu também preciso acolher essa parte de mim que critica, essa Sim. parte de mim que é tão rígida. Porque quando eu digo sim para essa parte, eu relaxo. E aí eu posso respirar e enxergar além. Mas se eu também, ao descobrir isso, eu só digo, não, não tem jeito, porque sou eu mesma, eu sou assim, eu não sirvo mais, eu não aprendo, eu não sei o quê. Tudo isso que eu critico, tudo isso que é pior, porque eu só cresço mais essa parte, né? E aí a gente vai para luz e sombra, né? Nós temos as nossas sombras, nós temos a nossa luz. É preciso acolher tudo, porque eu só consigo dar um passo importante em direção a algo para mim quando eu junto as duas coisas, quando eu acolho, quando eu digo simples para todas as minhas facetas, quando eu amo todas as minhas partes, principalmente essa parte que critica tanto. Então, como que eu olho amorosamente para a minha imperfeição? Primeiro, entendendo que eu sou humana, que como todas as pessoas nesse mundo, nesse momento, tem sombras e sombras profundas. E aí eu quero fazer um parênteses, né? As pessoas às vezes buscam um guru, né? Um mestre. E as mídias sociais, indiretamente, porque eu não acho que é sempre focado nessa construção, mas indiretamente, ao mostrar uma parte de você, né, nas mídias sociais, uma parte geralmente boa, a sua luz, você pode acabar, sem ter a intenção, construir uma imagem de que você não tem problemas, ou de que você não tem sombras, ou de que você não tem suas outras partes. E as pessoas acabam
se apegando a essa questão do guru, do mestre, como se essas pessoas pudessem guiá-las. Mas, na verdade, não está fora, está dentro delas. E todos nós, mesmo aqueles que só escolhem partilhar a sua luz na rede, tem a sua sombra. Qualquer um. Não existe ninguém vivo nesse momento que não tenha a sua sombra. Então, acho que é importante a gente trazer isso, que isso é um passo muito grande para a gente acolher a nossa imperfeição. Porque se a gente acreditar que existem pessoas perfeitas, a gente já está começando pelo lugar errado. Porque não existe ninguém Sim. perfeito. Não existe ninguém. Ninguém perfeito, ninguém só luz, ninguém que não tenha problemas, que não tenha dores, que não erre. Acho que é importante dizer isso. Eu erro todos os dias. Eu também. Todos nós erramos. Acho que a Todos nós. diferença agora, Gi, é que eu tô me permitindo errar como parte de experiência de vida. Sim, Porque antes eu errava, era o fim do mundo. Falava, meu Deus, como eu fui, né, capaz de fazer isso dessa forma, enfim, ou falar dessa maneira. E hoje eu trago essa leveza de olhar para aquilo. Primeiro, entender que não tem, muitas vezes, né? Acho que a gente vem de uma cultura que vou usar a palavra sucesso, que ela tem vários significados, mas assim, o sucesso como dois caminhos. Ou é esse ou é aquele. Se você é como se fosse uma bifurcação. Se você pegou aqui tá certo, se você pegou aqui tá errado. E hoje eu entendo muito, assim, de uma forma muito clara, que para você chegar num objetivo, seja ele qual for, do seu sucesso, é uma jornada e nessa jornada não tem essa bifurcação. Ela é uma trilha que vai ter descidas e subidas, ela vai ter plano e ela vai ter linear e não linear, ela vai ter pedra, ela vai ter rocha, ela vai ter tudo. E é nesse caminhar, percebendo tudo isso que eu vou chegar lá na frente, né? Então, tem momentos que eu vou errar e esse erro vai ser parte dessa experiência de entender o que funciona e o que não funciona. E com detalhe, para mim, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. E não significa sim, que está errado. Significa que sim, para mim não funcionou, né? sim. Então eu comecei a olhar, ter essa visão de que o erro, o acerto, ele é eu me permitir viver a vida intensamente com tudo que ela tem para me oferecer. Eu gosto de trazer, Paty, que o erro já é um julgamento. É um julgamento nosso. Porque você não sabe se é um erro. Nesse momento, pode parecer um erro. E você pode se descabelar, chorar, gritar. E daqui um ano você dizer, meu Deus, não era um erro, foi o maior Não? acerto da minha vida. Então, eu não gosto muito, eu uso esses termos É. porque popularmente, né, fica mais fácil da gente explicar esse conceito. Eu não gosto muito de dizer o meu erro, né? Porque a gente não sabe se é erro ou não erro. Isso já traz um julgamento, isso já traz uma censura, uma crítica, uma autocrítica muito grande. Mas esse conceito eu acho que é bem importante para a gente entender. Então, para que eu possa acolher a minha imperfeição, eu preciso entender que não existe perfeição. Não existe. Não existe ninguém que faz tudo certo, não existe aquela pessoa que é tão evoluída que não erra nunca, que já chegou no estágio. Se ela chegou no estágio de iluminação, pelo que eu acredito, ela já não está mais aqui. Né? Eu Sim, acho que a gente está nessa jornada terrena para crescer, aprender e evoluir. Então, exato. a gente pode, claro, ir ganhando mais consciência e melhorando um monte de coisa que a gente gostaria de melhorar em nós, né? E só que se eu parto desse princípio, se eu olho as mídias sociais, se eu olho os escritores, se eu olho né, as pessoas, enfim, de qualquer área que seja, e coloco, nossa, mas essa pessoa é assim, ela não tem problemas, ou eu quero fazer igualzinho a ela. É como você disse, às vezes o que ela faz não serve para mim. Às vezes eu não vou conseguir seguir pelo caminho dela, então vamos dar um exemplo, né? A meditação. Eu hoje em dia medito diariamente, é algo para mim assim que mudou a minha vida. Mas não é algo que todo mundo consiga, ou queira, ou goste.
E não quer dizer que eu vou conseguir melhores resultados do que a outra pessoa. Porque talvez a outra pessoa tenha uma outra estrada, um outro tipo de atividade que coloque ela nesse mergulho, coloque ela nesse silêncio, coloque nesse estado de presença. Às vezes não será a meditação. Então, isso é apenas um exemplo, né? De como cada caminho é um caminho. E como que às vezes a gente tenta vários caminhos e não consegue, né? E desiste. E aí começa outro e desiste e tenta outro. E às vezes a gente pensa, bom, então o problema está em mim, eu não consigo levar nada adiante. Aí a gente começa, né? Aquela coisa. A gente vai só se criticando, entra naquele buraco e fica ali. Sim. Ao invés de entender que talvez aquele não seja ainda o momento. E que talvez no futuro próximo, ou talvez no futuro mais distante, você vai chegar nesse lugar. Você precisa continuar tentando. E que todas essas tentativas trouxeram algo para você. Né? Sim. Porque senão a gente cai naquele lugar onde a gente não tem mais esperança. E a falta de esperança, a falta de fé, a falta de acreditar em algo, ela é muito prejudicial. Porque se eu não acredito mais em mim, se eu não acredito mais na vida, se eu não acredito no outro, se eu não acredito em nada, eu realmente me desconecto da energia vital. Eu realmente me Sim. desconecto de algo muito importante que me move, né? Sim. Muito, muito. Acreditar é a energia que move o primeiro passo de tudo. Porque não tem como a gente dar um primeiro passo, que eu acho tão importante em qualquer direção que a gente queira dar esse primeiro passo, sem acreditar. Eu vou perdendo a força. Cada passo que eu dou em direção a algo que eu não acredito, eu vou perdendo a força. Então, é internalizar. Às vezes a gente não consegue, no primeiro momento, entender, mas que o seu coração acredite em você, acredite na sua força, acredite que você está aqui para viver essa vida plenamente, né? Para conquistar aquilo que você deseja. A gente fez essa virada de ano, muitas vezes a gente cria, né? Tanta expectativa, e às vezes eu costumo dizer que é só uma virada de número ali, mas que é muito importante a gente olhar para a gente. A primeira pergunta que eu fiz esse ano para mim, para alguns clientes, foi: qual é o seu sonho para este ano? O seu sonho profundo, seu desejo profundo, né? Porque até para o ponto, né, das desistências, eu comecei a mudar um pouco esse olhar de disciplina e de você insistir em algumas coisas, né? Tem muitas pessoas que falam de você ter ali uma disciplina, de você garantir que aquilo aconteça, de você ter uma assiduidade em fazer aquilo. E aí eu comecei a pensar o que seria mais importante? A disciplina ou a congruência? Porque o que eu me dei conta é que quando eu estou dando estes passos em direção a algo que está congruente comigo, é muito mais fácil ser uma pessoa disciplinada para realizar aquilo. Quando estes passos me levam para uma direção contrária, não alinhada com aquilo que eu desejo, aquilo vira um sofrimento. Então, para o ponto que a gente falou lá no começo, ele deixa de ser uma disciplina e ele passa a ser um sofrimento. Sim, mas aí eu quero trazer aqui da minha área, né? Da constelação familiar e do sistêmico e tudo mais. Também não é por acaso que a gente vai parar no meio disso que a gente está tentando e que não está tão congruente. Porque às vezes, logicamente, não faz sentido para mim. Mas o meu sistema, que era através disso curar algo, quer reparar alguma coisa, quer compensar alguma coisa. E quando eu começo a tomar consciência disso, tudo fica mais leve também. Porque ainda que eu mude, ainda que eu seja agora mais coerente com aquilo que o meu coração pede, eu consigo entender que eu estava a serviço de algo muito Sim, importante. Que talvez eu estava ali buscando justiça, ou eu estava ali, por exemplo, né, numa carreira
de professor, porque alguém lá atrás nunca conseguiu estudar e honrando essa pessoa, eu quis ser professor, mas de repente eu me vejo na profissão e digo, puxa vida, mas eu não quero, não tem nada a ver comigo, tá tão difícil, tá tão pesado. E aí eu posso talvez dar essa guinada e mudar, me despedindo, né, com muito amor e gratidão por todo esse tempo, porque através daquilo eu pude curar algo. E aí eu posso olhar para esse ancestral e honrá-lo de uma outra forma. Então, essas desistências, essas tentativas que parecem tão estranhas, que você olha para trás, eu mesma fiz tantas coisas diferentes e distintas na minha vida. Fui formada em direito, me formei em artes plásticas, em fotografia, tive uma loja, quer dizer, coisas tão. Quando você Diferentes. para, diferente, você para olhar e se fala, ah, entendi, quer dizer, isso estava a serviço de algo, isso também. Então você começa a entender que não foram fracassos, ao Sim, contrário, foram conquistas, foram aprendizados, foram curas que você fez, foram compensações para o seu sistema, por amor você fez. Então, aí a vida começa a fazer sentido. Você olha e fala: "Nossa, eu estava cega até agora, agora eu entendi. Agora eu posso dizer sim, buscar essa congruência, essa coerência com o meu coração e com a minha essência e honrar esse sistema de uma outra forma. Não preciso mais sacrificar a minha paz, a minha tranquilidade, a minha felicidade, trabalhando ou fazendo algo que já não faz sentido para mim." total. E entendendo, né, Gi, que na verdade os nossos ancestrais é isso que eles gostariam, que a gente, eles não gostariam de nos ver no sofrimento, nas repetições, né, nesse, na dor, né? É um movimento justamente o contrário, né? É o contrário, mas por amor inconsciente, cego, a gente acaba honrando. Sim, Todos sim. nós, né? E a gente não honra só em um lugar. Às vezes a gente está honrando no grupo de amigos, então a forma como eu interajo, a forma, algo que está ali, um conflito que está acontecendo, no trabalho, com algo que eu comecei e parei. Em várias áreas da nossa vida. Às vezes é a mesma questão, com várias facetas, Sim, com várias formas de tentar um equilíbrio, de tentar uma compensação. Mas se a gente começa a ter essa compreensão, a gente pode dizer sim, tudo bem, por enquanto eu ainda não consigo, eu ainda preciso seguir aqui, mas ter um pouco mais de amor com a gente. Eu já também fui muito crítica, né? E eu atribuía essa vontade de fazer cada hora um projeto e depois mudar de ideia e já fazer outro e tudo mais. Eu falava, puxa vida, eu não consigo finalizar, é porque eu sou geminiano. E olha que eu não entendo nada de astrologia. Mas eu dizia isso, acho que é porque eu sou geminiana, porque não sei se tem geminianos aqui me ouvindo, mas uma amiga minha que também é geminiana, ela gosta de dizer assim, a gente sonha tanto, imagina tanto negócio que a gente já se satisfez e a gente passa para o próximo, nem precisa executar, a gente já vai para outro lugar. Mas enfim, hoje eu olho para trás com essa nova consciência. É sobre isso que a gente está falando, porque se eu tivesse essa consciência lá atrás, de ao invés de me criticar e de ficar frustrada, de me angustiar e de me torturar, eu poderia dizer, ok, eu estou a serviço de algo, eu estou aprendendo algo, eu acolho essa parte de mim que não está conseguindo concretizar ou finalizar nada. E aí, em vez de achar que isso é errado, ou o que quer que seja, eu começo a entender que é parte de mim, que eu digo a imperfeição. Eu também não gosto de falar imperfeição, sabe, Paty? Eu acho sim, que sim. imperfeição traz essa ideia, né, já de um julgamento. Eu não acho. Acho que nós somos nem perfeitos, nem perfeitos. Eu não gosto de entrar nisso. Nós somos humanos, né? É aquela coisa que a gente falou, a humanidade. Nós somos humanos. Sim. Mas, enfim, eu começo a olhar sobre um outro prisma, né? Quando eu começo a acolher tudo isso. E eu acho que esse é o momento. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, de muitas mortes, de muitas doenças, de muitas dores. Mais do que nunca, pelo menos no meu tempo de vida, eu tive a oportunidade de refletir
sobre isso, sobre ter coragem de falar, fazer o que, o que eu quero, o que eu sinto que é o certo para mim, de dar risada das coisas que de repente eu faço e que eu possa ter vergonha ou que eu acho que foi errado. Falar, ok, tá tudo bem. O que é isso perto da vida, né? Tá tudo bem. E abraçar tudo isso, né? E canalizar para conseguir tomar coragem de fazer coisas que às vezes a gente não faz por uma besteira, por uma coisa tão pequena, né? Sim, é isso, Gi. Quanta reflexão aqui no que você estava falando. Porque acho que no fundo, quando você fala que você não gosta da palavra imperfeição, mas é o que está aí, né? É o que a gente ouve muito, então eu acho que fica mais real para as pessoas perceberem do que a gente está falando. Eu gosto muito de dizer que a gente está em construção o tempo todo, né? Sim, Todos os dias a gente está em construção. Eu fico tão feliz quando no final do dia eu falo, aprendi mais uma hoje. Hoje, logo pela manhã, com um senhorzinho cuidando de uma horta lá, eu caminhando, ele me ensinou que aquilo era um pé de couve de Bruxelas, eu nunca tinha visto couve de Bruxelas, e ele começou a me explicar, então, como é que era o plantio, como é que acontecia a florada, como é que acontecia o momento da colheita. E aí, quando eu saí dali, eu saí com aquele sentimento de gratidão, de tipo, esse já foi o meu novo aprendizado de hoje, né? Então, essa construção de a gente se colocar num lugar que temos permissão para fazer aquilo que desejamos e que é uma experiência, porque cada coisa que acontece na minha vida, eu posso assumir que aquilo é um processo da minha própria construção, da minha bagagem, do meu aprendizado, seja algo que foi positivo ou não foi positivo na minha visão, mas ele trouxe algo para minha vida, né? E quantas vezes aquilo que não deu certo foi o nosso grande aprendizado, foi o que realmente hoje nos torna quem somos, potentes, fortes, corajosos, né? Então, eu acho que é esse olhar de tirar o perfeito e colocar a construção em tudo que vai acontecendo na nossa vida, sim. né? E eu acho também, Paty, que é importante a gente entender que quando a gente erra, né? Vamos colocar aqui de novo entre aspas, porque isso já é um julgamento nosso, a gente não sabe se realmente errou, mas quando a gente erra, vamos colocar, erra com o outro, né? A gente magoa o outro, machuca o outro. Isso traz uma possibilidade de crescimento muito grande, porque existe algo importante na nossa vida que é a responsabilidade. Então, às vezes, num relacionamento, eu assumir a minha responsabilidade nesse machucado que eu causei ao outro, vai mostrar um lado meu tão mais bonito, né? Tão mais maduro do que talvez se eu nunca tivesse errado. Então, a oportunidade que um conflito, que um erro me traz de assumir a minha responsabilidade diante do outro, é um crescimento que eu posso ter enorme como alma. É, é, uma, é um crescimento, né? E uma diminuição do meu ego muito grande. E isso é o que faz a gente crescer. Então, é através desses conflitos, desses erros, desses momentos pesados, difíceis, que todos nós temos, eu tenho, a Paty tem, todos vocês têm, que a gente tem essa oportunidade de dizer, está bem, o que é meu aqui, o que é do outro, o que eu cruzei uma barreira ou o outro cruzou comigo. Fazer esse mergulho e de repente sair dele e dizer, eu assumo a minha responsabilidade nisso e eu sinto muito. Sim. Isso é um crescimento enorme. E E quanta aproxima. leveza nisso tudo, né? Sim, e aproxima porque ali você se coloca vulnerável também. Humilde Você também, né? admite, sim, é humilde, você admite que você também erra, que você também falha, que você também tem sua sombra. E quando você faz isso,
você conversa com o outro de um lugar muito mais humano, de uma conexão de almas muito maior. Porque ambos estão nesse lugar, né? Ninguém está debatendo ou tentando ser maior ou tentando ganhar o negócio. Então, essas oportunidades desses momentos são grandes presentes. Maravilhoso isso, de o quanto o poder, né, do sinto muito genuíno, e de te colocar nesse lugar humano de ser, né, humilde de ser. E eu costumo dizer que quando a gente faz isso, por maior que seja a nossa falta com o outro, ou aquilo que a gente fez e magoou, por maior que seja o tamanho disso, nada resiste a um olho no olho quando é possível. E esse sinto muito genuíno. É como se o outro na nossa frente, ele desarmasse também, a gente desarmasse, e aí acontecesse essa conexão, né, de humana, Sim, amor, né? Então realmente e que a gente consiga fazer isso com a gente também, né? Sinto sim, muito com a gente, né? sim. Então, nos momentos de angústia, de tristeza, de fraqueza, às vezes até de desesperança mesmo, de falar, nossa, qual o sentido de tudo? Eu só estou vendo tanta coisa ruim acontecer, qual que é o sentido da vida? Porque a gente passa por esses momentos, acho que todos nós nos questionamos, né? Nesse momento, a gente pode acolher, né, esse nosso lado, a gente pode, depois de tudo que a gente trouxe aqui, a gente pode, na hora, acionar nossa consciência, porque é diferente estar nisso consciente. Pode se permitir sentir a dor, sem deixar que ela se transforme em sofrimento. Pode ser uma dor mais leve. E dizer um sim. Eu não compreendo, mas eu digo sim. Um sim que talvez seja amarelo, como a gente disse, mas um sim. E dizer, ok, nesse momento eu preciso desse tempo, eu preciso desse choro, eu preciso, enfim, do que quer que seja, como o meu corpo estiver manifestando tudo isso. E acolher isso que a gente chama de imperfeição, que nada mais é do que a nossa humanidade. Nós somos uma obra em construção, como bem pontuou a Paty. Então é olhar com carinho para esses tijolinhos que estão sendo assentados aí na nossa construção, na nossa obra, e canalizar depois no segundo passo tudo isso, para dar mais um passinho, né? Para dar mais uma, para ter a coragem de fazer algo que às vezes por tanto tempo a gente não fez, porque a gente estava ali se aprisionando. Então acho que é isso que a gente queria trazer, né, Paty? Falar para Sim, todos que por algum motivo que nós ainda não sabemos, mas que é o certo, o nosso curso ficou agora para o dia 2 de abril, também no sábado, em São Paulo, presencial, na Casa Casulo, não será mais agora em fevereiro. Quem quiser, quem sentir, quem tiver vontade, o link da bio, da Paty e do meu já direciona para mais informações. Sim, a live ficará salva. Então, quem quiser, entra lá, tem todas as informações e dia 2 de abril faremos esse workshop sobre vida fluida, sobre estar no presente, sobre acolher tudo isso que a gente falou aqui, né, Paty? sim, com muita alegria e estando com vocês na jornada dessa construção que a gente falou aqui hoje, né? Estamos no mesmo caminho, né, Gi? Muitas vezes olhando para a paisagem de forma diferente, porque cada um com o seu jeito de olhar para ela, mas na mesma estrada e construindo juntos essa jornada, porque somos todos iguais. Sim. Às vezes, foi o que eu comentei com a Gi, às vezes por a gente vir aqui fazer lives ou escrever textos e se conectar com vocês de uma forma um pouquinho diferente, eu recebo às vezes algumas mensagens que eu volto e digo, nós somos iguais.
Então, se você vê em mim algo que você admira, que você curte, que te traz uma inspiração, você é assim também. É essa consciência de que tanto para as coisas que são mais desafiadoras, quanto para as coisas que são mais felizes, leves e fluidas, a gente somos todos iguais, né? Não temos diferença, né, Gi? Nenhuma. É, às vezes as pessoas me escrevem mesmo e dizem, nossa, eu queria ter essa sua tranquilidade, essa paz e tudo mais. Eu digo, olha, também tenho momentos de reatividade, de raiva, De grito, e né, de Gi? grito. Especialmente, né, com filhos pequenos, às vezes vem esse grito. Então, somos humanos, né? Aqui eu trago nesse espaço tudo aquilo que faz sentido para mim, que me inspira, todos os ensinamentos que me movem, que me fazem dar passos, trago também todos os ensinamentos sistêmicos desse universo da constelação. Isso não quer dizer que que eu não tenha as minhas questões, todos nós temos. Então, vamos começar saindo dessa live e lembrando que não existe ninguém perfeito, sem problemas e que esteja sempre zen, né? Sempre existe algo ali, porque se não existisse, a gente não daria mais um passo, a gente não continuaria nesse caminho, não é isso? É isso. Agradecer, né, quem esteve com a gente nesse horário, que muita gratidão pela presença, pela escolha sempre, né, Gi? Uma alegria estar aqui com você também, sempre muito bom, retomando 2022, um ano lindo, com muito amor, com muita gentileza, com muita amorosidade para todos nós, né? E Sim. abril vai ser lindo aí juntas presencialmente com quem sentir de estar com a gente. Com certeza, Paty, foi uma delícia estar aqui com você, uma delícia estar aqui com tantas pessoas. Estava lendo, a gente acabou não consegui ler todos os comentários, mas li vários. Obrigada por todos vocês que estavam aqui presentes. Se Eu vocês não consegui gostaram, ler, não consegui ler é, nada. Para mim, travou os comentários e não veio nada, então eu não consegui responder nada. muita gente comentou, agradeceu e eu queria dizer que vai ficar gravada sim essa live. Se vocês acharem que alguém iria se Sim, beneficiar com ela, por favor, compartilhem, enviem, mantenham esse movimento de amor contínuo. Gratidão a todos, um beijo muito beijo. grande, Paty, Um beijo a todos beijo vocês, também enorme. até Até mais, mais, até a próxima. Beijo. até, beijos. Tchau.